Olá, dando continuidade às nossas videoaulas no curso de Flash, eu vou mostrar um pouco agora, sobre as pré-definições de movimento. Já que terminamos com as interpolações, vamos passar aí por esse recurso bacana que tem no Flash, que são as pré-definições de movimento. Eu vou criar aqui um banner animado e utilizar nele as pré-definições de movimento. Como eu tenho fundo para esse banner de 600 pixels por 150, eu vou jogar o fundo do palco aí também para esse mesmo tamanho. Então a dimensão ali na largura 600 e na altura 150. Vou utilizar aqui o comando que eu já falei no início também, Ctrl 2, para diminuir o zoom, Ctrl if, para aumentar o zoom, Ctrl igual, e para ajustar o zoom, Ctrl 2. Eu vou importar aqui a primeira imagem, que vai ser o fundo do meu banner. Arquivo, importar, importar para o palco. Lembrando que quando eu vou abrir imagens, eu preciso de importá-las. Se eu clicar em arquivo abrir, para abrir apenas a extensão aí do Flash. Então eu tenho aqui a imagem de fundo, né, com o nome de banner. Ele vai importar e automaticamente vai manter ela armazenada na biblioteca. Como eu já tenho ela lá, ele pede aqui, né, para me substituir ou não substituir. Eu vou deixar para substituir. Se eu quiser posicionar ele perfeitamente, por exemplo, ao centro do meu palco, eu posso colocar aqui no eixo X 0. Ele vai ficar ali na parte superior. E no eixo, no eixo Y 0, né, onde ele vai se alinhar na vertical, e no eixo X também 0, onde ele vai se alinhar na horizontal. Dessa forma, como ele tem o mesmo tamanho do fundo do palco, ele vai ficar perfeitamente ao centro do palco. Como eu não vou precisar de ficar mexendo nesse objeto, eu vou dar o nome para essa camada de fundo, já que eu vou precisar de diversas camadas, e vou deixar ela bloqueada para que não ocorra de eu mover, né, sem querer, ou estar selecionando essa imagem de fundo também sem querer. O que eu vou fazer agora? Criar uma nova camada para um texto, receber um texto aí no meu banner. Como vai ter mais texto, eu vou nomear para texto 1, que seria ali o título dele. Vou colocar aqui como se fosse, né, um bannerzinho, e vou colocar aqui um texto para ele inicial. Dar um nome aqui para ele, como se fosse o nome da empresa aí. Vou colocar PF Informática escrito aqui para aparecer de entrada no meu banner. Falei também bastante aí nas aulas passadas sobre a ferramenta texto. Tá amarelo ali, vou colocar ele branco para que se destaque um pouco mais, né? Amarelo até que destacou bem também, mas eu vou deixar ele branco aqui. Vou utilizar o comando Ctrl não, né? Só a tecla Q para poder dimensionar aqui o meu objeto, o meu texto no caso. Prontinho, tem diversos outros formatos de fontes aqui também para estar escolhendo aí, né, e implementando no meu projeto. Então tem diversas fontes que nós já vimos também, algumas delas aí. Vou deixar esse formato de letra aqui mesmo, não vou perder muito tempo aí com a questão, né, da aparência dele. Quero só explicar as definições de movimento para vocês. Nesse texto eu vou colocar a primeira pré-definição de movimento. Como que eu coloco essas pré-definições? Janela, pré-definição de movimento. Escolhendo aqui um efeito, tem diversos aí para vocês darem uma olhada. Esse mais um 2D. Então vou estar aplicando esse efeito no meu texto. Ele já deu aqui uma distância, né, do quadro 1 ao quadro 25, aonde ele vai aplicar esse efeito de zoom. Se eu der um enter, eu não vou conseguir visualizar nada porque meu texto é branco e o meu fundo só se estende até o quadro 1. Eu tenho que fazer esse fundo repetir no mínimo até o 25, que é onde está finalizando a minha animação. Agora, se eu der um enter, eu já consigo ver ele ampliando. Nos efeitos de pré-definição, eu tenho aqui alguns pontos na minha linha guia, que é onde eu posso editar a minha pré-definição. Vou clicar ali, por exemplo, no penúltimo, vou aumentar um pouquinho mais o tamanho do meu texto para que ele ganhe uma ênfase maior. Vou dar um enter agora e ele já faz essa pré-definição, né, e deixa ele um pouquinho ali maior. Eu queria que, ao mesmo tempo que viesse esse título do meu banner, entrasse também, vou até jogar ele aqui um pouquinho para a direita, para a esquerda, aliás, entrasse também junto o meu a imagem, como se fosse uma logo aqui à direita, né? Então deixa eu só dar um enter aqui para visualizar como ficou. Ele até anda um pouquinho à direita, para a esquerda, eu vou deixar dessa forma. Eu queria que a minha imagem então da logomarca chegasse aqui entrando nesse lado que ficou vazio à direita. Lembrando que é muito importante no Flash estar separando aí por camadas os objetos. Na camada 3 eu vou colocar ali imagem 1, já que eu vou ter mais outras imagens para estar acrescentando. Ou melhor, vou nomear de logomarca. Pronto. Eu queria que ela começasse a aparecer antes que terminasse aqui, né, esse texto, antes que ele terminasse de chegar. Então mais ou menos aqui no quadro 15 eu vou inserir um quadro-chave para poder importar a imagem. Se eu não inserir esse quadro-chave, ele importa ela desde o primeiro, não é isso que eu quero, que ela comece a aparecer a partir do 15. Vou em arquivo, importar para o palco, e vou escolher aqui a logomarca. Pronto. Vou deixar ela aqui na parte, por exemplo, inferior, para que ela chegue, né, e vá subindo
até a minha animação. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, tá muito pequena. Pressionar o Shift para que aumente na mesma proporção sem achatar a imagem. Vou deixar ela aqui para baixo. Opa. Pronto. Vou escolher outra pré-definição de movimento para ela. Vou escolher, por exemplo, tem aqui voar para dentro. Pode ser essa na lateral. Vai ficar bacana aqui nesse caso. Só que aí eu vou ter que posicionar ela num lugar diferente, né? Que vai ser aqui à direita, para que ela chegue entrando aqui da direita para a esquerda. Pronto. Pré-definições de movimento. Voar para dentro, aplicar. Ele vai mostrar aqui uma linha, né? Nesse caso eu até consegui já fazer ela parar justamente no local que eu quero. Se eu não conseguisse, era só pegar e movimentar a imagem. Chegou até o quadro 30. Eu queria que o texto ficasse aparecendo até o 30 e o fundo também. Vamos ver aí por enquanto como que tá a animação. Vou apertar o Enter aqui. Entra o texto e em seguida a imagem. Essa imagem chegou muito para o canto aqui. Eu não queria ela aqui, eu quero que ela pare um pouco antes. Basta clicar aqui, né, no quadrinho de edição da imagem, da pré-definição, e arrastar, movimentar ela até o local onde eu quero que ela chegue. Beleza. Vamos colocar aí um outro texto. Vou inserir uma nova camada. Vou colocar texto 2. Pronto. Esse texto 2 eu quero que apareça logo após, né, ter acontecido toda essa primeira parte. Só que como vai ficar muito rápido, eu vou até dar um Ctrl Enter, pode ser que dificulte o visitante do meu site a ler esse banner, essa introdução. Vai dar ali 1 segundo e pouco só de animação. Então, olha lá. Queria deixar um pouquinho a mais essa parte aí. Como que eu faço? Já mostrei isso aí diversas vezes. Posso segurar o Ctrl e aumentar um pouco aqui a taxa de quadro. Levar eles, por exemplo, até os 60. Fazer isso com os demais. Pronto, a minha animação ali por enquanto está chegando até o frame 60. A minha camada texto 2, eu vou querer que esse texto comece a aparecer após, né, a execução desses quadros. Então vou inserir um quadro-chave aqui no 61 e vou importar importar não, né? No caso vai ser um texto, não vai ser de imagem. Eu vou digitar aqui um novo texto. Eu vou só inserir a camada aqui do fundo para que eu consiga visualizar esse texto em que eu vou digitar. Clicar aqui no meu quadro e vou digitar esse texto. Pode ser os melhores processadores, já que as imagens vão ser sobre processadores. Eu vou deixar esse texto aqui. Pronto. Aumentar um tiquinho. Ctrl 2 para ajustar o zoom. Tá ótimo assim. Eu vou aplicar novamente um efeito de pré-definição nele. Pode ser o mesmo do outro, mais um também. Pronto. Quando eu aplico o efeito, ele já aumenta aqui, né, a taxa de quadros, justamente porque tem vai ser em determinados quadros que aquele texto vai executar pré-definição. Vou inserir quadro até o último onde ele foi para que repita o fundo. Vou dar um Ctrl Enter para ter uma noção de como está ficando ali a animação. Então primeiro ele vai entrar, né, com o primeiro texto, a imagem, e agora passar para a segunda parte, os melhores processadores. Estou achando o texto um pouquinho pequeno, vou clicar num dos pontos de edição dos últimos de preferência e vou aumentar um pouquinho mais o meu texto. Beleza. Para finalizar, vou fazer mais duas imagens chegando. Uma aqui, ó, de baixo para cima à esquerda e outra de cima para baixo na direita. Ambas em camadas diferentes. Botão direito, inserir camada. Enquanto esse texto estiver chegando, então mais ou menos aqui no 75, eu vou inserir o quadro-chave e importar minha primeira imagem. Arquivo, importar para o palco. Pronto. Essa aqui é de imagem 1. Beleza. Vou querer que ela venha de baixo para cima. Vou posicionar ela já aqui embaixo. E vou aplicar uma pré-definição de movimento também. Nesse caso, uma diferente do que nós já vimos, pode ser voar para dentro. Pronto. Deixa eu ver onde ela vai parar. A própria linha aqui, ó, já me dá uma noção, né, de onde ela vai parar. Ou eu clico também aqui no último quadro, eu já sei. Eu cliquei lá no 90, ela está um pouco para cima. Vou arrastar ela um pouco para baixo, senão ela vai ficar fora ali, né, da posição do meu banner. Opa, tem que ser no último ponto. Prontinho. Beleza. Então eu edito por pontos, né? O ponto, no caso aqui, o penúltimo, ele chega até um limite. O último é o que eu posso editar de forma livre. Arrastei ele novamente para dentro do palco. Quero o que se repita? Quero que o texto 2 se repita até essa parte e quero que o fundo também se repita até o quadro 90, que será o último aí da minha animação. Pronto.
tá ficando um pouco em cima aqui, ó, do texto. Então eu vou precisar de fazer o que? Diminuir um pouquinho só o tamanho desse texto, muito grande, prontinho. Aí dessa forma a imagem não vai sobrepor ele. Vou inserir, né, mais uma camada, a última, para colocar a segunda imagem. Quero que ela venha aparecendo na mesma forma que veio aparecendo essa primeira do processador. Então inseri um quadro-chave no 75, que foi na mesma direção onde eu inseri da imagem anterior, e vou importar para o palco a imagem 2, a última imagem do bannerzinho. Vou jogar ela aqui para a parte superior. Essa vai fazer o efeito contrário, em vez de descer, pode subir, né, como a outra ela vai descer. Vou aplicar aqui a pré-definição de movimento nela também. Então essas pré-definições de movimento é bacana aí, né? Dá para fazer uns efeitos legais e muito simples de utilizar, mais fácil até que as interpolações. Prontinho, deixa eu ver onde ela está parando. Clico no último quadro. Ah, passou? Vamos voltar ela um pouquinho aqui para cima. Beleza. Como que vai ficar isso aí? Deixa eu dar um Ctrl Enter para a gente poder visualizar. Demorar um tiquinho para carregar. Beleza. Entrou a primeira imagem, veio o segundo texto, muito rápida a segunda parte do banner. Vamos dar uma corrigida nisso aí. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é a mesma coisa que eu fiz no anterior. Segurar o Ctrl, clicar no final dela e arrastar. Vou colocar aqui, por exemplo, opa, agarrou o mouse aqui. Dá um Ctrl Z. Beleza. Vamos lá de novo. 90 mais ou menos até 100, vai ficar muito pouquinho. Deixa eu arrastar mais um pouquinho ela aqui. Pronto, até o 140, né, vai dar para visualizar, beleza. Vou inserir os quadros aqui também na camada 2 para que ele se repita no texto 2 e obviamente no fundo, que eu quero que ele se repita até esse ponto também. Eu posso tanto inserir o quadro quanto segurar o Ctrl, clicar aqui no final dele e arrastar. Dá um Ctrl Enter para a gente ver o resultado final aí. Então com as definições de movimento dá para criar aí alguns efeitos bacaninhas aí com flash. Dá para colocar também aí de fundo nesse banner um link, só basta transformar essa parte do fundo dele onde nós bloqueamos no início, essa camada fundo, em um botão, né? E depois, quando eu estiver passando botões aí para vocês, nós vamos ver como colocar um link nele, de forma que o visitante do site clique e ele me direcione ou para o site determinado em que eu estou divulgando ou para a compra de algum produto. A gente vai estar entrando mais nesses detalhes nas aulas de ActionScript um pouco mais para frente. Espero que auxiliem aí, né, no projeto de vocês, e até a próxima videoaula.